da Aspra, o número de policiais ligados ao movimento grevista que estão presos chega a 110. A gente vai conversar com o advogado Fabiano Pimentel, ele é advogado criminalista, vai falar um pouco sobre a prisão dos policiais militares que foi feita depois do fim da greve. Essas prisões, bom dia, doutor Fabiano, essas prisões, a rigor, pelo que o senhor tem conhecimento, elas são legais ou ilegais? A acusação principal é que eles fizeram parte de um movimento grevista que seria contra o Código Penal Militar. Na verdade, a gente tem que analisar inicialmente o fato constitucional, né? O artigo 142, ele proíbe a greve de policiais e a sindicalização. Então, o fato de se fazer ou não a greve é considerado inconstitucional, não é? Inclusive, o ministro Marco Aurélio, ele decidiu recentemente sobre essa inconstitucionalidade. Então, o ato de fazer uma greve ou não, isso não pode gerar uma prisão dos policiais, não é? Pode ser declarado ilegal, efetivamente, mas isso não é caso de prisão. O grande problema deste movimento não foi a greve em si. O grande problema foi o cometimento de delitos. Ou seja, existiram vários delitos durante esse período. Homicídio, né, motim, foram incendiados alguns automóveis, dano ao patrimônio público. O grande problema aí vai ser separar o joio do trigo. Será que foram os policiais militares que cometeram esses delitos ou não? Essa é a grande questão do movimento. Então, dizer se essa prisão é ilegal vai depender muito da prova. Ou seja, existe prova efetivamente contra eles. A prisão preventiva é decretada quando há, por exemplo, uma ofensa à ordem pública. Naquele momento histórico, inclusive, para o nosso Estado, houve uma ofensa à ordem pública. Hoje, efetivamente, essa ordem pública voltou à normalidade, não é? Então, se pensarmos nesse aspecto especificamente, ou seja, a ordem pública não está mais sendo atingida, né? Então, a partir desse momento, vai depender muito da análise da prova do processo. Então, a rigor, já que essa ordem pública voltou ao normal, eles poderiam ser soltos? A prisão preventiva tem um prazo? Qual seria esse prazo? A prisão preventiva não tem prazo. Ela difere um pouco da prisão temporária, que tem um prazo certo, né? Um crime comum, 5 mais 5, 10 dias. A prisão preventiva ela não tem prazo certo definido. Mas ela pode ser decretada e revogada. Ou seja, se os fundamentos que exigiram a decretação não existem mais, essa prisão ela pode ser revogada tranquilamente. Isso vai também de acordo com a primariedade, os bons antecedentes. Se realmente não há mais os elementos da prisão preventiva, ela pode ser revogada tranquilamente. Nós tentamos buscar mais detalhes sobre esse caso, mas o Ministério Público nos informou que o processo corre em segredo de justiça. Sim. O que é esse segredo de justiça? Nós não temos direito, nós não temos, não podemos ter acesso a essas informações. Veja. Em que casos o segredo de justiça é aplicado? Em alguns casos legais, efetivamente, se decreta o segredo de justiça. Ou seja, isso para garantir, inclusive, o bom andamento do processo. Mas eu ouvi aqui o clamor das famílias, dizendo, inclusive, que o advogado não teve acesso ao processo. Isso, efetivamente, é uma ilegalidade. Ou seja, o nosso estatuto da OAB garante ao advogado o acesso ao processo, né? Ou seja, esse segredo, ele serve, efetivamente, para garantir o bom andamento do processo, mas não pode se estender ao advogado da causa. E isso, efetivamente, não pode acontecer. Então, segundo a sua avaliação, essas prisões poderiam já sim ser relaxadas. São mais de 100 policiais, segundo a informação da Aspra, né, os líderes do movimento e outras pessoas que estariam associadas à greve. De acordo com a sua avaliação, primeiro, essas prisões não seriam legais, já que simplesmente o fato de fazer greve, embora o Código Penal Militar proíba. A Constituição Federal proíbe, não é, a greve. Uma coisa é o movimento pacífico. Então, as pessoas que participaram pacificamente do movimento não podem ser presos, não é? Agora, se houve delito, se realmente alguém cometeu algum crime, isso tem que ser apurado, não é? E aí o juiz do processo vai analisar a viabilidade ou não da prisão. Ou seja, mas se o sujeito não participou de nenhum delito, estava no movimento pacificamente, a prisão tornou-se legal. E mesmo que eles estejam de fato envolvidos em delitos, eles também têm o direito de responder em liberdade? Sim, sim. Se forem primários, tiverem bons antecedentes, se os elementos da prisão preventiva eles já cessaram, não há mais por que mantê-los presos. Doutor Fabiano Pimentel, agradeço mais uma vez a participação aqui no Obrigado. Bahia no Ar. Um bom dia e até a próxima. Obrigado. Então, aqui a gente trouxe as famílias, né, dos policiais para mostrar o que elas têm passado, né, como é que tem sido esses dias longe dos maridos, do pai, dos filhos delas, e agora a visão de um jurista sobre
essa situação. Nós tentamos contato com o governo, com o comando da Polícia Militar, para conversar conosco, para tentar esclarecer. Não obtivemos resposta, então, por isso, eles informaram que estava com o Ministério Público o processo, e o Ministério Público, como eu comentei aqui com o advogado, eles disseram que o processo corre em segredo de justiça. Então, tudo que a gente consegue saber é essa visão um pouco mais geral da justiça, né, de como funcionam as leis, dessa legalidade ou não das prisões e da situação dessas mulheres que, afinal de contas, estão sem os maridos em casa. Essas pessoas que, se não tiverem envolvimento com delitos, com crimes, ou até se tiverem, eles têm direito a responder em liberdade, poderiam estar soltos aí ao lado dos seus familiares. Vamos aguardar e confiar na justiça, que é só o que nos resta. Olha só.